Bom dia, meu nome é Daiane, eu sou acadêmica de medicina do quinto período da UniFG e hoje o nosso tema abordado da aula de hoje é sobre a semiologia arterial. Antes de introduzir a semiologia arterial, temos que lembrar que o sistema vascular periférico é constituído por três subsistemas, que é o sistema arterial, o sistema venoso e o sistema linfático. A semiologia arterial formada por um conjunto fechado de vasos ou tubos que tem como principal função transportar o sangue do coração para todo o nosso corpo, como também trazer esse sangue de volta ao coração. Entrando na parte da anatomia, a árvore arterial é constituída de artérias de grande, médio e pequeno calibre, e também de arteríolas. Temos aqui a imagem ilustrativa da árvore arterial, né? E as principais artérias do corpo humano. As artérias de grande calibre, temos como exemplo a aorta, o tronco braquicefálico, as ilíacas comuns, as ilíacas externas, as femorais comuns e as carótidas comuns. Já como representante de artérias de médio calibre, temos as artérias subclávias, as carótidas internas, as axilares, as artérias braquiais, as femorais superficiais e também as artérias poplíteas. As demais artérias não citadas são de pequeno calibre. A artéria aorta é o maior vaso sanguíneo do corpo humano. Ela surge a partir do coração, especificamente do ventrículo esquerdo, e vai dar origem a praticamente quase todas as artérias do corpo humano, com exceção das artérias pulmonares. A artéria aorta, ela é subdividida primeiramente em porções. Temos a porção torácica e a porção abdominal. Lembrando que ela passa a ser chamada de aorta abdominal a partir do momento que ela cruza o diafragma. E, segundamente, a artéria aorta é dividida em segmentos, e esses segmentos são a válvula aórtica, a raiz aórtica, a aorta ascendente, a aorta descendente, ou também chamada de torácica, a aorta abdominal e, por fim, a aorta pélvica. Imagem ilustrando as principais artérias citadas. Entrando aqui na parte anatômica da parede da artéria, temos que lembrar que a parede arterial é formada por três camadas ou túnicas, como é mostrado aqui nesse corte histológico. Você tem a túnica adventícia, a túnica média, a túnica íntima, ou também chamada de endotélio. A túnica endotelial, ela apresenta células endoteliais dispostas em escamas e sustentada por um arcabouço de tecido conjuntivo frouxo. A túnica média é formada de fibras elásticas e musculares. A túnica adventícia é a camada mais externa, como representada aqui na imagem, e ela é formada por tecido conjuntivo. Aqui temos mais um corte histológico, né, das artérias. E as artérias, elas são amareladas ou cinzento-azuladas no indivíduo vivo e se caracteriza-se pela pulsação. É feita por embebição, por meio da camada endotelial e também por nutrientes transportados por elas. A função primordial do sistema vascular é o transporte de nutrientes para as células e também a remoção de catabólitos. Esses catabólitos são enviados para os seus órgãos que fazem a eliminação. O fluxo sanguíneo depende primordialmente da contração cardíaca e é regulado pela elasticidade e contratilidade das artérias.
O fluxo arterial ele pode ser alterado em razão de algumas obstruções, do tipo estenose ou então o estreitamento do lúmen. Isso vai ocasionar a diminuição desse fluxo sanguíneo. Temos que lembrar que o exame clínico das artérias, ele compreende anamnese mais exame físico. E esse exame físico é seguido de algumas manobras especiais. Na anamnese, primeiramente a gente tem que fazer a identificação do paciente. Nessa parte de identificação, a gente tem o nome, a idade, o sexo, a raça e outros. Também nessa parte de identificação, a gente interroga, né, identifica a história da doença atual. Lembrando que a idade e o sexo vai ser de fundamental importância aqui e eles são elementos importantes para o raciocínio diagnóstico, no caso das vasculopatias, devido a algumas vasculopatias serem mais frequentes em algumas idades ou em algum sexo mais que no outro. Você vai partir para os interrogatórios de aparelhos e sistemas, depois você vai identificar fatores de riscos associados, você vai partir para antecedentes patológicos, antecedentes familiares, nutrição, ocupação e outros. Por fim, devemos ressaltar e lembrar que uma anamnese bem feita, assim também como um exame físico bem feito, vai nos guiar para mais de 90% dos diagnósticos. Ou seja, a anamnese e o exame físico, eles são responsáveis por até 90% do diagnóstico de vasculopatias. Meu nome é Emily Araújo e para a continuação do exame clínico, nós precisamos avaliar também os sinais e sintomas. Os principais sinais e sintomas das afecções das artérias são dor, alteração da cor e da temperatura da pele, alterações tróficas e edema. A dor pode se manifestar como formigamento, queimação, constrição ou aperto, câimbras, sensação de peso ou de fadiga. A dor mais característica da enfermidade arterial isquêmica crônica é a claudicação intermitente. Esta é uma dor diretamente relacionada com a realização de exercício. Ela surge após a realização do exercício e vai aumentando de intensidade com a sua continuação. Isso pode obrigar o paciente a interromper o que estiver fazendo. Com a interrupção do exercício, a dor ela cessa rapidamente, fazendo com que o paciente consiga retornar ao exercício. E novamente a dor volta, fazendo parar. Resumidamente, a claudicação intermitente ela pode ser descrita assim: exercício, dor, repouso e alívio da dor. Exercício, dor, repouso e alívio da dor. Repetindo esse ciclo. A claudicação intermitente é um sintoma muito importante porque ela torna possível avaliar o grau de comprometimento do segmento arterial e também a evolução da doença. No início, a claudicação intermitente ela ocorre quando o paciente faz longas caminhadas, mas com a progressão da doença, essa distância que ele não consegue caminhar vai diminuindo, ao ponto de chegar que ele não consegue caminhar mesmo dentro de casa. Se a isquemia agravar, a dor que aparecia somente na deambulação, ela passa a surgir em repouso, tornando-se aí mais intensa quando o paciente deita, e aí ela recebe o nome de dor em repouso. O aumento da dor na posição deitada se deve à diminuição do fluxo sanguíneo para os membros inferiores, que é maior quando o paciente está de pé, por causa da gravidade. Na tentativa de obter algum alívio, o paciente apoia o pé sobre a cama e massageia o local com o intuito de tentativa de avaliar esta dor. Nós também temos que avaliar as alterações da cor e da temperatura da pele. Essas dependem de vários fatores, como o fluxo sanguíneo, o grau de oxigenação da hemoglobina e a presença de melanina. Nas doenças arteriais, as alterações da pele compreendem palidez, cianose, eritrocianose, rubor e fenômeno de Raynaud. A palidez aparece quando há diminuição acentuada do fluxo sanguíneo no leito cutâneo, como ocorre na oclusão e no espasmo arterial. Na cianose, o fluxo sanguíneo do leito capilar se torna muito lento, provocando o consumo de quase todo o oxigênio, com um consequente aumento da hemoglobina reduzida. Já a eritrocianose é uma coloração vermelha roxeada que ocorre nas extremidades dos membros, com isquemia intensa. Aparece no estágio de
pré-gangrena, sendo consequência da formação de circulação colateral, com dilatação de capilares arteriais e venosos. Esta é uma última tentativa do organismo para suprir a necessidade de oxigênio dos tecidos. Já o rubor, ele ocorre principalmente nas doenças vasculares funcionais e se deve à vasodilatação arteriocapilar. O fenômeno de Raynaud é uma alteração da coloração da pele caracterizada por palidez, cianose e rubor, sequencialmente, mas nem sempre precisa aparecer as três fases, podendo ser aparecendo só duas. A primeira fase, ela ocorre em um vasoespasmo com diminuição do fluxo sanguíneo para a rede capilar das extremidades. Esta é a causa da palidez. Já na segunda fase, desaparece o espasmo das arteríolas e dos capilares arteriais e surge o espasmo dos capilares venosos e vênulas. Isso determina a êxtase sanguínea, o que provoca maior extração de oxigênio com aumento da hemoglobina reduzida. Daí surge a cianose. Já a terceira fase é quando desaparece o vasoespasmo e ocorre a vasodilatação, sendo o leito capilar inundado por sangue arterializado, que torna a pele ruborizada. Outra alteração que deve se avaliar é a alteração trófica. Essa alteração compreende a atrofia da pele, diminuição do tecido subcutâneo, a queda de pelos, alterações uveais, calosidades, lesões ulceradas e de difícil cicatrização, edema, sulfões hemorrágicas, bolhas e gangrena. A maior parte dessa alteração aparece na arteriopatia crônica. Já nas oclusões agudas, costumam surgir apenas bolhas, edemas e gangrena. A pele é trófica. Ela torna-se delgada, brilhante e lisa, rompendo-se com pequenos traumatismos. Tal alteração é comum nas extremidades e no coto de amputação. A atrofia da pele está associada à diminuição do tecido subcutâneo, à queda de pelos e às alterações uveais. Já as calosidades, elas aparecem no ponto de apoio, geralmente na cabeça do primeiro e do quinto metatarsianos, como está mostrado aqui. Também aparece nas polpas dos podáctilos e nos calcanhares. São muito dolorosos e podem ulcerar-se. As lesões ulceradas de difícil cicatrização podem ser minúsculas ou extensas porque depende do grau de comprometimento arterial. Ela se localiza preferencialmente nas bordas dos pés, nas polpas digitais, nas regiões periungueais, nos calcanhares e regiões maleares. O fundo dessa úlcera ela contém material necrótico e a cicatrização é muito difícil. Uma das características da úlcera isquêmica é o fato dela serem mais dolorosas no decúbito horizontal. Já as lesões bolhosas, elas têm tamanho variável e assentam-se sobre as áreas cianóticas. Elas aparecem nas oclusões arteriais agudas e traduzem grave comprometimento da pele. Elas se assemelham a queimaduras e indicam grau avançado de isquemia com irreversibilidade do processo. Lesões bolhosas na pele e trombose capilar, reconhecível a dígito-compressão, influenciam fortemente o critério para a indicação da amputação dos membros. A gangrena é a morte dos tecidos e consequência da isquemia intensa, aguda ou crônica. Ela se apresenta de duas maneiras, a gangrena úmida e a gangrena seca. A gangrena úmida tem limites imprecisos, é dolorosa e se acompanha de edema e sinais inflamatórios. Ela pode surgir no diabetes, trombonegite obliterante e TVP. Ela é acompanhada de secreção serossanguinolenta ou purulenta de intenso mau cheiro. A pele necrosada fica escura, tem consistência elástica à palpação, deslizando facilmente sobre os planos profundos. Já a gangrena seca, ela é denominada assim pelo fato dos tecidos comprometidos sofrerem desidratação, ficando secos, duros e com aspecto mumificado, como mostra essa imagem. A pele comprometida fica preta e firmemente aderida aos planos profundos. Há uma nítida delimitação entre a parte sadia e a comprometida. Com a evolução do processo, surge um suco denominado suco de delimitação, que aparece em alguma secreção fétida. Já o edema é o resultado de inúmeros fatores, tais como a permeabilidade capilar por isquemia, a tendência dos pacientes a manter os pés pendentes para aliviar a dor
dificultando o retorno venoso, como foi comentado na dor em repouso. Também pode ser resultado de processo inflamatório das arterites e, às vezes, Liliane Magalhães, vou iniciar então o exame físico do sistema vascular arterial, que consta em inspeção, palpação e ausculta. Bem, começando por inspeção, com o paciente em pé ou deitado, você vai procurar alterações na pele, como presença de manchas, cicatrizes e coloração dela, principalmente das extremidades, como nas interdigitais, bulbos digitais e planta dos pés, seja uma coloração pálida, cianótica ou ruborizada, assim como alterações tróficas, como a queda de pelos em determinada região, alguma alteração na região ungueal, se há lesões isquêmicas, se há a presença de úlceras, edema ou gangrenas, analisando então a área dessa lesão, assim como a base, o contorno e onde ela está localizada, já procurando visualizar nessa fase alguma alteração sugestiva, analisando então a presença de alguns dos sinais e sintomas que foram citados anteriormente por Emily, e assim realizando uma inspeção estática por completo, indo desde a cabeça até os pés, avaliando também a face do paciente e a respiração. Enquanto que na inspeção dinâmica, com as manobras especiais dos membros, que serão descritas mais adiante por meu colega, através de mudanças de posição e elevação ou abaixamento dos membros, essas manobras também serão úteis na avaliação das alterações de coloração da pele. Como exemplo de manobras fundamentais na inspeção dinâmica, temos a tríade de palidez de elevação, enchimento venoso e rubor pendente. Essa hiperemia reacional pode se apresentar como eritrocianose, por exemplo, que aparece na trombogite obliterante avançada, que pode surgir uma palidez cutânea intensa quando se muda a posição do membro, que antes estava pendente para horizontal ou elevada. É importante analisar também nessa fase o tipo de marcha, na procura por uma claudicação, por exemplo, e também observar eventuais batimentos arteriais que podem sugerir hipertensão arterial, aterosclerose, aneurisma ou uma fístula arteriovenosa. Nessas imagens, a gente pode visualizar uma palidez na primeira, que nos faz pensar que houve uma obstrução ou na artéria femoral ou na tibial, responsável por levar o sangue para essa região. E nessa segunda, um rubor. Partindo para a próxima etapa, que é a palpação. Nessa fase, antes de falar quais aspectos serão analisados, é importante sinalizar que todos devem ser avaliados comparando áreas homólogas em diferentes níveis do corpo. Vamos analisar então a temperatura, a elasticidade e a umidade da pele. Então, por exemplo, avaliando a temperatura do pé, você vai avaliar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo e também não só o pé. A avaliação da temperatura e da umidade deve ser feita com o dorso das mãos ou com as polpas digitais, enquanto que na avaliação da elasticidade, você faz um pinçamento na dobra da pele com a polpa do dedo indicador e polegar, avaliando também sua consistência e a mobilidade da artéria palpável. Por que é importante avaliar cada aspecto desse? Porque cada alteração nos levará a alguma suspeita, porque se houver um resfriamento súbito de um membro com palidez, pode corresponder, por exemplo, a uma situação de obstrução aguda de uma artéria principal do membro por um êmbolo, ou então a hiperidrose, por exemplo, que ocorre nas doenças vasculares funcionais, na distrofia simpático-reflexa. Enquanto que a ausência de sudorese em áreas restritas pode levantar a suspeita de hanseníase, que é uma doença que vai entrar como um diagnóstico diferencial das úlceras das extremidades. E na elasticidade, por exemplo, em doenças isquêmicas crônicas, a pele vai estar mais espessada e endurecida. Há também a pesquisa de Fremito, que é a sensação tátil das vibrações produzidas pelo turbilhonamento do sangue ao passar pelo vaso. E é importante para que, se palpável, pode ser sugestivo de uma estenose, aneurisma ou uma fístula arteriovenosa. Nas estenoses e aneurisma, o frêmito é sistólico, enquanto que nas fístulas trata-se de um frêmito contínuo ou cisto diastólico, que a gente pode visualizar e vai visualizar na ausculta. E a gente gradua esse frêmito em cruzes de 1 a 4 cruzes, porque ele vai ser variável de acordo com o grau de estenose ou dilatação e com a velocidade do fluxo sanguíneo. Então, na palpação, é importante entender tudo que você vai encontrar. Devemos fazer essa palpação de forma sistematizada e simétrica,
possibilitando assim detectar uma diminuição ou uma ausência do pulso, que vai ser relevante para o diagnóstico de algumas doenças arteriais, e assim facilitando. Então, você vai sempre procurar diferenças entre o lado direito e o lado esquerdo. Então, você vai avaliar um conjunto de parâmetros. São eles a frequência, a amplitude, a intensidade e o ritmo do pulso periférico. A frequência e o ritmo vai nos informar acerca da atividade elétrica do coração, enquanto que a amplitude, a regularidade e a intensidade traduzem para a gente a função do ventrículo esquerdo. Então, eles vão ser pesquisados preferencialmente nos pulsos centrais, como o carotídeo, enquanto que a frequência e o ritmo é no pulso radial. Como a palpação de todos os pulsos demanda muito tempo, costuma-se examinar rotineiramente apenas as artérias carótidas, radiais, femorais, dorsal do pé, tibial posterior e as cubitais. Se houver diminuição ou ausência de um desses pulsos, é necessário fazer o exame de todas as outras dessa árvore arterial, principalmente naquele segmento que apresentou alguma alteração. Uma atenção para a amplitude, que é avaliada nos pulsos periféricos, é que podemos avaliar ela numa escala de 0 a 4, sendo 0 ausente e o 4 muito aumentado. No paciente normal, por exemplo, ele vai ter o pulso presente e aumentado, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e em demais regiões do corpo. Enquanto que um paciente tabagista, o pulso pode estar presente do lado direito, mas não necessariamente do lado esquerdo, e assim como em outras regiões do corpo. E principalmente porque o tabagismo é um fator de risco para diversas doenças arteriais. Então, na ausência de um pulso, a gente já pode pensar em uma insuficiência arterial periférica, por exemplo. Agora vamos falar um pouco da técnica de palpação de cada pulso periférico, iniciando pelo pulso radial. Ele é localizado no terço distal do antebraço anteriormente, entre os tendões do músculo abdutor longo do polegar, lateralmente, e do músculo flexor ulnar. E é importante para determinar, como eu tinha falado, a da frequência e o ritmo cardíaco. Temos também o ulnar, mas o radial é mais usado por ser mais superficial. Sobre o carotídeo, para palpar, você afasta a borda anterior do músculo esternocleidomastoide com a polpa do seu polegar e, ao mesmo tempo, você vai procurar por uma pulsação, que ela é perceptível um pouco mais profundamente, por exemplo, comparada à radial, que é mais superficial. Então, com as polpas do dedo médio indicador, você fixa sobre as últimas vértebras cervicais. Só que tem um risco de palpação simultânea por um perigo de isquemia cerebral. E é bom no idoso você auscultar antes para ver se tem sopro. O próximo pulso, o temporal superficial, ele deve ser palpado com o dedo indicador acima da articulação temporomandibular, logo adiante do trago. Pode-se palpar também o ramo frontal, situado acima da arcada supraorbitária. E a importância clínica desse pulso é no caso de uma arterite temporal, que é bastante comum e vai ser falada mais adiante. Sobre o pulso subclavo, o paciente pode estar ou sentado com a leve flexão da cabeça para o lado a ser examinado, ou então deitado, permitindo assim que o músculo platismo esteja mais relaxado e assim mais fácil de ser palpado. Então você vai com as polpas digitais do dedo indicador, médio e anular na fossa supraclavicular, profundamente e posteriormente à clavícula, e assim será possível de palpar. O pulso axilar, o paciente pode estar sentado ou em decúbito dorsal e pode ser avaliado de duas formas. A primeira, você com a mão vai sustentar o braço do paciente ou o antebraço, uma leve abdução, e com os dedos indicador, médio e anular, como mostra nessa imagem, com a sua outra mão você vai comprimir a artéria axilar contra o colo do úmero nesse oco axilar. Ou então, na posição anterior da axila, com o membro superior flexionado e a mão espalmada na região axilar, você consegue palpar o pulso.
axilar. Olá, meu nome é Ederson Lima e eu darei continuidade aqui ao assunto de palpação do pulso periférico. Iniciarei pelo estudo do pulso braquial. Primeiramente, temos que saber que a artéria braquial ela é uma artéria palpável por toda a sua extensão, sendo que o local de melhor acesso é entre os músculos bíceps braquial e tríceps. Para realizar a palpação desse tipo de artéria, o paciente pode estar tanto em decúbito dorsal quanto sentado. Lembrando que na palpação do pulso direito, o examinador deve se utilizar seu braço direito como apoio, enquanto a mão esquerda faz a palpação arterial, e vice-versa, quando você for examinar o braço esquerdo. Temos que lembrar também que esse pulso ele é usado principalmente em lactentes, devido ao menor calibre e tamanho da artéria carótida. Com relação ao pulso cubital, temos que saber que ele é um pulso de difícil palpação e exige uma boa experiência profissional. A artéria cubital ela deve ser palpada entre os músculos flexor superficial dos dedos e o flexor lunar do carpo. Com relação ao pulso aórtico abdominal, temos que saber que a palpação da artéria aorta é realizada com o paciente em decúbito dorsal, sendo que se deve usar a técnica de mão sobre mão. É uma aorta palpável entre o espaço compreendido entre o apêndice tifoide e a cicatriz umbilical, fazendo-se uma compressão no sentido da coluna. É de fundamental importância a gente saber, que em pacientes obesos vai ser uma artéria de difícil palpação. O pulso ilíaco ele deve ser palpado com o paciente decúbito dorsal, com as coxas levemente fletidas sobre a bacia, para haver um relaxamento muscular. A técnica consiste na compressão da parede abdominal no espaço compreendido, na linha compreendida abaixo da cicatriz umbilical até a linha média do ligamento inguinal. O pulso femoral ele vai ser palpado ali logo abaixo da linha média do ligamento inguinal, sendo que é muito difícil palpar em idosos. Como a artéria femoral comum ela é uma artéria superficial, não se deve fazer muita pressão, pois isso pode causar o aparecimento de falsos frêmitos e confundir até mesmo na hora da semiotécnica. Com relação ao pulso poplíteo, a gente tem que saber que ele é palpável e sentido ali na fossa poplítea, e existem basicamente duas semiotécnicas. Na verdade existem várias, mas essas duas se destacam, que seria o paciente em decúbito ventral, fazendo-se uma leve flexão da perna ali para causar uma diminuição da tensão da fossa poplítea. Já a segunda técnica seria com o paciente realizado em decúbito dorsal, com a perna sempre fletida, e daí se faz a palpação arterial. O pulso tibial anterior ele é um pulso muito difícil de ser palpado. Na verdade, a maioria desses pulsos são pulsos periféricos e são pulsos fracos, então são pulsos difíceis de ser palpados. A artéria tibial anterior ela vai ser palpada ali no terço distal da perna, entre o músculo extensor do hálux e extensor longo dos dedos. O paciente deve estar em decúbito dorsal, fazendo uma leve flexão do joelho e uma leve dorsiflexão do pé, para causar um relaxamento muscular e assim a gente ter uma acurácia melhor na hora que for palpar. Com relação ao pulso pedioso, a gente tem que entender que a artéria pediosa ela vai ser palpada entre o primeiro e o segundo metatarso. Contudo, a gente tem que saber que ela sofre várias variações anatômicas, então para fazer a palpação dessa artéria, a gente tem que praticamente palpar todo o dorso do pé. O pulso tibial posterior, nós temos que saber que a artéria tibial posterior ela vai ser palpada na região retromalar interna, com o paciente decúbito dorsal e com a leve flexão do joelho. Pulsos anômalos. Em pacientes que você vê que não existe pulso abaixo do cotovelo ou abaixo do joelho, a gente tem que procurar uma coisa bastante importante, que seria a questão da circulação colateral. Porque em pacientes pode existir circulação colateral para fazer a circulação sanguínea por um caminho que geralmente ela não faz. Meu nome é Vladimir Gondim e eu vou estar abordando a ausculta e as manobras de membros inferiores no exame físico da semiologia arterial. A ausculta tem o objetivo principal de detectar sopros, sendo feita no trajeto de todas as artérias tronculares do corpo. Os sopros arteriais são produzidos por vibrações decorrentes de alterações do fluxo sanguíneo. Então, quando em fluxo laminar, não vão ser auscultadas alterações, e quando esse fluxo apresentar obstruções que causam turbilhões, surgem vibrações que dão origem aos sopros.
É importante frisar que podem aparecer sopros em artérias normais, como ocorre nos pacientes anêmicos com diminuição da viscosidade sanguínea e aumento da velocidade do sangue. Os sopros podem ter intensidade variável, sendo conveniente quantificá-los em cruzes, usando os mesmos critérios aplicados na ausculta do coração. Podem ser sistólicos ou cistos diastólicos, sendo os sistólicos em razão da estenose ou dilatação da artéria, e os cistos diastólicos ou contínuos originando-se de fístulas arteriovenosas. Ao se auscultar uma artéria, deve-se tomar o cuidado de não comprimi-la fortemente, pois isso pode determinar estreitamento artificial do vaso, causando aparecimento de sopro. Nesses casos, basta apenas reduzir a compressão para que o sopro desapareça. As manobras dos membros inferiores eram mais utilizadas antes do advento dos aparelhos modernos de detecção e quantificação do fluxo arterial. Atualmente, muitas estão em desuso, mas algumas permanecem válidas para avaliação clínica dos pacientes. As mais importantes que serão abordadas são a manobra de marcha, a da isquemia provocada, a do enchimento venoso e da hiperemia reativa. A prova de marcha consiste em fazer o paciente andar cadencialmente, analisando a distância e o tempo necessário para que ocorra dor nos membros inferiores em conjunto com a incapacidade funcional. Pode ser padronizada e até quantificada, fazendo o paciente andar em uma esteira rolante usada em teste ergométrico com velocidade regulável. Dos 2 parâmetros devem ser analisados nessa prova, sendo eles o tempo de claudicação, que é o tempo gasto para o aparecimento da dor, e o tempo de incapacidade funcional, que é o tempo necessário para que o paciente seja obrigado a parar em decorrência da dor. Essa manobra torna possível o segmento clínico das doenças isquêmicas e sua indicação principal é nos pacientes que apresentam claudicação intermitente. A manobra da isquemia provocada é compreendida em 3 tempos. No primeiro tempo, o médico vai observar a coloração das regiões plantares, com o paciente em decúbito dorsal. No segundo tempo, o paciente eleva os membros inferiores até um ângulo de 90 graus, mantendo-os nessa posição durante 1 minuto com a ajuda das mãos colocadas na face posterior de suas coxas. Se o paciente não conseguir elevar as pernas com sua própria força, o médico pode auxiliar com a sustentação. Passados 1 minuto, será observada a coloração das regiões plantares. Normalmente, não será observada alteração da coloração, ou se houver, será muito discreta, mas na presença de isquemia aparecerá palidez na região plantar do membro. Se o profissional tiver dúvidas, pode tornar a prova ainda mais evidente, solicitando ao paciente que execute movimentos de extensão e flexão dos pés em uma frequência de 30 movimentos por minuto durante 3 minutos. No final desse exercício, observa-se novamente as regiões plantares, e se houver isquemia, a palidez plantar torna-se nítida. No terceiro tempo, os membros voltam à posição horizontal, observando então o tempo necessário para o retorno da coloração normal. Normalmente, isso se faz em 5 a 12 segundos, e se houver um quadro isquêmico, esse tempo se mostra aumentado, ou como na maioria dos casos, o pé não readquire a coloração normal, adquirindo uma cor vermelha roxeada ou vermelho vivo, denominada hiperemia reativa. Nos casos de isquemia muito acentuada, a hiperemia não é homogênea, ficando mesclada com áreas de palidez. Nesses pacientes, a elevação dos membros também provoca dor, que se intensifica com a movimentação dos pés. Bom, aqui nós temos representados os tempos observados na manobra de isquemia provocada. O primeiro tempo com a observação da região plantar dos pés, no segundo tempo com a elevação do membro em um ângulo de 90 graus, e no terceiro tempo a hiperemia reativa, mostrando área de palidez em contraste com áreas vermelhas roxeadas. A manobra de hiperemia reativa também compreende em 3 tempos. No primeiro tempo, com o paciente em decúbito dorsal, o médico irá observar a coloração dos membros. No segundo tempo, os membros inferiores são elevados a cerca de 90 graus, mantendo nessa posição durante 3 minutos para que haja esvaziamento do leito venoso. Em seguida, coloca-se na raiz da coxa um manguito pneumático de largura apropriada, o qual é insuflado até ultrapassar o valor da pressão sistólica do paciente. No terceiro tempo, os membros voltam à posição horizontal e 3 minutos após, o manguito é desinflado rapidamente. Observa-se então as alterações de coloração que aparecem distalmente. Normalmente, após a desinsuflação do manguito, nota-se o aparecimento de uma coloração avermelhada que progride de maneira uniforme até alcançar os pododáctilos, entre 10 a 15 segundos, permanecendo por 3 a 30 e 40 segundos aproximadamente. Essa coloração vai desaparecer no mesmo sentido em um prazo de no máximo 2 minutos. Só que em um quadro isquêmico, o tempo de surgimento da coloração avermelhada é mais longo e pode demorar até 30 minutos para acometer os pododáctilos. Além disso, a disseminação da coloração nem sempre vai ser uniforme, ocorrendo em placas que podem ser cianóticas em vez de avermelhadas. O enchimento venoso compreende também 3 tempos.
No primeiro tempo, com o paciente sentado e com as pernas pendentes, o médico observa o estado de enchimento das veias do dorso dos pés. No segundo tempo, solicita-se ao paciente deitar-se elevando os membros inferiores a cerca de 90 graus, após o examinador palpar as veias superficiais, esvaziando-as com movimentos deslizantes da mão em direção à coxa. No terceiro tempo, o paciente reassume a posição sentada rapidamente, deixando os pés pendentes outra vez. Determina-se então o tempo necessário para o enchimento das veias. Em condições normais, esse período é de cerca de 10 segundos, e quando houver um quadro isquêmico, o tempo se prolonga, aumentando de acordo com a intensidade da deficiência da irrigação. A manobra do enchimento venoso não tem valor nos portadores de varizes e nos pacientes submetidos à simpatectomia lombar, e nem quando é realizada em ambiente muito frio, em virtude do espasmo arteriolar e venoso provocado por temperaturas baixas. Eu vou abordar com vocês agora sobre as manobras nos membros superiores. Essas manobras têm o objetivo de avaliar o fluxo arterial nos membros superiores. Esse fluxo arterial ele pode estar alterado e comprometido por uma compressão da artéria subclávia e das raízes do plexo braquial ou por uma compressão da artéria axilar. A compressão da artéria subclávia e das raízes do plexo braquial pode ocorrer na presença de uma costela cervical anômala ou flutuante ou articulada à primeira costela torácica. Pode acontecer também na presença de um processo transverso muito longo da sétima vértebra cervical, a C7, ou na hipertrofia do músculo escaleno. Já a compressão arterial axilar acontece primariamente na hiperabdução do braço. As manobras que serão abordadas são a manobra de Addison, manobra costoclavicular, manobra costoclavicular passiva, manobra de hiperabdução e manobra de Allen. A manobra de Addison é uma manobra utilizada para o diagnóstico de compressão da artéria subclávia e do plexo braquial pelo músculo escaleno anterior, costela cervical, processo transverso longo da sétima vértebra cervical ou bridas fibróticas. Essa manobra é realizada em 2 tempos, como mostrado na figura A, primeiro tempo, e figura B, segundo tempo. No primeiro tempo, coloca-se o paciente sentado com os membros superiores apoiados sobre os joelhos. Feito isso, o médico palpa o pulso radial e ausculta a região supraclavicular, do lado que está sendo examinado. No segundo tempo, representado pela figura B, enquanto o médico palpa o pulso radial, solicita-se ao paciente que faça uma inspiração profunda, sustentada, seguida de uma extensão forçada da cabeça, que é girada para o lado que está sendo examinado. O médico permanece auscultando a região supraclavicular. Se houver compressão da artéria subclávia, o pulso radial diminui de intensidade ou desaparece, e surge um sopro na região supraclavicular. O paciente pode se queixar de parestesia ou dor no membro superior. Além disso, é possível observar também palidez na região palmar. Em alguns casos, essa manobra torna-se positiva quando o paciente gira a cabeça para o lado oposto. Para ter valor diagnóstico, a manobra deve ser repetida várias vezes, com resultados semelhantes. O diagnóstico diferencial da causa da compressão da artéria subclávia, músculo escaleno anterior, costela cervical ou apófise transversa longa da sétima vértebra cervical é feito pelo estudo radiológico da região. A compressão por brida fibrótica pode ser confirmada por exame de ressonância ou exploração cirúrgica. A próxima manobra a ser abordada é a manobra costoclavicular. É uma manobra utilizada para detectar a compressão da artéria subclávia no nível da sua passagem pelo espaço costoclavicular. Também é realizada em 2 tempos. Na figura A, primeiro tempo, na figura B, segundo tempo. No primeiro tempo, o paciente é posto sentado com as mãos apoiadas sobre os joelhos. Em seguida, o médico palpa o pulso radial e ausculta a região supra- ou infraclavicular, na junção do terço médio com o terço externo da clavícula. No segundo tempo, solicita-se que o paciente faça uma inspiração profunda, ao mesmo tempo que joga os ombros para trás e para baixo. Se houver compressão da artéria subclávia, o pulso radial diminui ou desaparece e surge um sopro na região supra- ou infraclavicular. Esse sopro desaparece quando o pulso se torna impalpável. A manobra costoclavicular passiva também é constituída de 2 tempos, sendo o primeiro onde o paciente é posto na posição sentada, com o braço abduzido a 90 graus e com o antebraço fletido também a 90 graus. Nessa posição, o braço do paciente é sustentado pelo médico, que palpa o pulso radial.
No segundo tempo da manobra, é feita a rotação lateral do braço, que é jogado para trás. Se houver compressão da artéria subclávia, ocorre diminuição ou desaparecimento do pulso. A ausculta na região supra ou infraclavicular, na junção do terço médio com o lateral da clavícula, detecta um sopro na vigência da compressão. A inspiração potencializa essa manobra. A manobra de hiperabdução é uma manobra que serve para o diagnóstico de compressão da artéria subclávia pelo tendão do músculo peitoral menor. Também é uma manobra realizada em 2 tempos. Figura A representa o primeiro tempo e a figura B o segundo tempo. No primeiro tempo, o paciente fica sentado com os membros superiores pendentes ou apoiados sobre os joelhos. Neste momento, o médico palpa o pulso radial do lado examinado. No segundo tempo, enquanto o médico palpa o pulso radial, solicita-se que o paciente faça hiperabdução do braço, colocando a mão acima da cabeça, como observamos na figura B. Durante o movimento do braço, o médico observa a amplitude do pulso. Se houver compressão, o pulso diminui ou desaparece, e à ausculta da região axilar é possível detectar sopro. Essa manobra também pode ser potencializada com a inspiração profunda. E por fim, temos a manobra de Allen, que é uma manobra que busca detectar a oclusão da artéria ulnar ou da artéria radial, sendo realizada em 4 tempos, diferente das outras. A figura ao lado, a partir do terceiro tempo. No primeiro tempo, o paciente fica sentado com os membros superiores estendidos à sua frente, mantendo as regiões palmares voltadas para cima. No segundo tempo, o médico palpa a artéria radial com o polegar, fixando os demais dedos no dorso do punho do paciente. Na figura, a gente vê o terceiro tempo, que é, enquanto comprime a artéria radial, o médico solicita ao paciente para fechar a mão com força, de modo a esvaziá-la de sangue. No quarto tempo, mantendo-se a artéria radial comprimida, solicite-se ao paciente que abra a mão sem estender os dedos. Em condições normais, há uma rápida volta da coloração da mão e dos dedos. Havendo estenose ou oclusão da artéria ulnar, o retorno da coloração é mais demorado e não é uniforme, formando placas. Olá, meu nome é Isla Fernandes. Vamos falar um pouco agora sobre a síndrome isquêmica aguda. A síndrome isquêmica aguda, ela surge em consequência da interrupção brusca de sangue para um segmento do organismo. Então, aí nós temos etiologias variáveis. Ela pode ser de embolia arterial, que seria aí responsável por mais de 70% dos casos, uma trombose, traumatismo, dissecção aguda de aorta ou ligadura inadvertida de uma artéria. Os sintomas em geral seriam apresentados aí por dor, alteração da cor e temperatura da pele, da contratura muscular, das bolhas e ausência de pulsos periféricos, distais à oclusão arterial. Então, comumente, a pessoa pode sentir sensação de formigamento e dormência e pode até chegar a níveis mais altos de isquemia e causar incapacidade funcional. No exame físico, seriam identificados redução da temperatura da pele, palidez, dor à palpação, imobilização. Os pulsos periféricos, eles estariam abolidos ou diminuídos, distalmente ao ponto de oclusão. E a cianose indica aí isquemia acentuada do membro, com risco até mesmo de amputação. Então, o diagnóstico ele é feito pelo duplex scan, que é também chamado de ultrassonografia vascular. Ele é feito a partir de um transdutor, utilizando o Doppler, que aí identifica o circuito sanguíneo dentro das artérias, e assim é possível ver locais de oclusão. No próximo slide aqui, coloquei alguns exemplos de isquemia dos membros inferiores. Como falei, teríamos vários tipos de isquemia, né? Elas poderiam ser classificadas de várias maneiras, de várias etiologias, mas o que estudaremos aqui nesse slide seria o foco aí das isquemias dos membros inferiores. Então, tanto a aguda quanto a crônica. Na aguda, nós temos aqui a apresentação aí de cianose dos membros, né, das extremidades, o local onde é mais difícil chegar ao sangue pós-isquemia.
nos membros superiores também, a ponta dos dedos. Aqui nessa imagem, nós temos uma área isquêmica cerebral, que é outra etiologia decorrente aí de uma oclusão de um vaso ou de uma artéria cerebral. Nessa segunda imagem, nós vemos uma arteriografia, no qual mostra um ponto de oclusão bem aqui. Esse ponto de oclusão, ele foi provavelmente causado por uma estenose da artéria. Então, o sangue ele tem dificuldade de passar e vemos que está mais escuro no início e mais claro no fim, mostrando que tem dificuldade de irrigação. Nessa imagem foi resolvida a estenose e o sangue fluiu normalmente. Aqui mostra um pouco de outra etiologia, que seria aí a isquemia intestinal. Nós vemos áreas de necrose, as áreas mais escuras, e nós vemos áreas cianóticas também. Essa é uma imagem clássica de duplex scan, ou também chamada de ultrassonografia vascular. Mostra aqui a artéria poplítea esquerda ocluída. Então, aqui nós vemos na região mais fluorescente a presença de sangue. E já aqui, onde tem a oclusão, nós vemos que o fluxo sanguíneo ele foi comprometido. Então, parte da artéria não está sendo irrigada. Na síndrome isquêmica crônica, ela teria uma diferença da síndrome isquêmica aguda. Ela tem um aparecimento insidioso, não é uma coisa tão brusca como ocorre lá na síndrome isquêmica aguda. Então, a gente tem uma progressão lenta de diminuição da irrigação sanguínea de um determinado território e pode vir de algumas outras etiologias diferentes, como aterosclerose, arterites, fístulas arteriovenosas, compressão extrínseca por costela cervical e neoplasias. Os sintomas são um pouco diferentes. Teríamos aí adicionais como a dor claudicante, que é bem característico, a impotência sexual, pois o pênis ele é também uma extremidade do corpo, a hipotrofia muscular do músculo dos membros inferiores. Nós teríamos queda de pelos, úlceras periungueais, onicogrifose, que é o espessamento ungueal, né? Teríamos gangrena e, principalmente, dor em repouso. A dor em repouso é um grande definidor de gravidade. Então, quando ela está presente, significa que a isquemia ela está um pouco mais avançada e precisa de tratamento urgente. A coloração vermelho-cianótica também é um grande fator implicador. E também a facilidade de necrose, decorrida de pequenos estímulos, como traumas ou diminuição de temperatura ambiente, seriam suficientes para causar uma facilidade necrótica no membro. O diagnóstico é feito da mesma maneira, pelo duplex scan, arteriografia, dopimetria e outros. Nessa imagem aqui temos um comparativo entre aguda e crônica. As duas imagens são de isquemia aguda. Nós vemos que ela acomete apenas um dos membros. Vemos também a grande área demasiada, com a coloração diferente. Dá para fazer a comparação. Temos aqui a coloração arroxeada, que seria a cianose, né, característico aí da isquemia, e o edema também. Nessa outra imagem, nós temos a isquemia crônica. Observe que ela pode acometer também os dois membros, e nós podemos ver uma característica muito marcante, que seria uma área de definição, onde podemos separar a pele saudável da pele isquêmica. Vemos também as unhas, que pode ter aquela manifestação ungueal de espessamento, indicativo de má circulação. Também a coloração da pele mais escurecida do que a pele normal nos indica que é mais uma síndrome isquêmica crônica. Então, existem várias formas de classificar essas isquemias de membros inferiores, que é o foco aqui, né? Essa etiologia. Classificando em categorias, ela pode variar de 0 a 7. Mas como o foco da nossa apresentação é um foco clínico, e para fazer essa categoria a gente precisa de doplerímetro, pressão sistólica de tornozelo, prova de esforço, registro de ondas de pulso, não seria algo tão clínico assim. Então, não iremos ressaltar aqui.
Vamos falar mais especificamente da classificação em graus. Essa classificação em graus, ela pode ser feita de forma clínica, e ela vai ser graduada de 0 a 3. Então, nós temos que o grau 0 é um paciente assintomático. Ele pode ter a doença, uma doença aterosclerótica, por exemplo, que possa estar causando algum nível de isquemia, possa estar causando um edema, uma dificuldade de cicatrização, mas o paciente ele não possui sintomas. O grau 1, ele teria uma claudicação leve, moderada ou grave. O grau 2, ele teria a dor isquêmica em repouso, que é um grande fator complicador. E no grau 3, ele seria portador de lesão trófica. Bom, aí na nomenclatura nós temos aí a viabilidade do membro, ou seja, significa se o membro ele tem risco imediato de amputação, se ele pode ser restaurado, se for feito o tratamento imediatamente, ou se a amputação é inevitável, ou seja, esse membro é inviável. Aí seriam graus de isquemia, de acordo com qual artéria foi ocluída, qual o calibre dessa artéria, qual é o prognóstico desse paciente, quanto tempo ele ficou isquêmico nesse membro. Tudo isso irá definir aí se o membro ele está viável, com viabilidade ameaçada, ou inviável, necessária amputação. Aqui algumas imagens de amputação de membro. Foram amputados os 3 dedos, os últimos 3 dedos do pé desse paciente. Nessa imagem, comparada a essa, nós vemos que uma artéria está ocluída, dificultando assim a passagem de sangue. Então foi feito aí, o membro estava inviável. Vemos que a lesão ela tem dificuldade de cicatrização e o membro ele está bem permeado, além de estar cianótico também. Depois foi feita uma correção cirúrgica, essa artéria que não estava sendo irrigada, ela foi anastomosada. Após a anastomose, vemos que a lesão já está bem melhor, quase 100% curada. O membro ele não está mais edemaciado e nem cianótico. É isso, obrigado. Meu nome é Fred Mauro e eu vou falar um pouco sobre a arteriosclerose. Então, a arteriosclerose é a ocorrência de alterações não inflamatórias da parede vascular, as quais culminam com a esclerose da artéria, que seria o endurecimento dela. Ela compreende em 3 padrões gerais com diferentes consequências clínicas e patológicas, que seria a aterosclerose, a mediasclerose de Monckeberg e a arteriolosclerose. Então, a aterosclerose é o principal tipo de arteriosclerose em virtude das complicações isquêmicas que podem ocorrer no coração, no cérebro, nos rins, no intestino e nas extremidades inferiores, como o infarto do miocárdio, acidentes vasculares encefálicos e isquemia cerebral transitória, claudicação intermitente e gangrena, podendo ameaçar a viabilidade de um membro, ou até estenose das artérias renais, entre outros. Os principais fatores de riscos para a aterosclerose vão ser divididos em 2, que são os não modificáveis, que serão a anormalidades genéticas, antecedentes familiares, aumento da idade e ser do sexo masculino. E temos as modificáveis, que é a hiperlipidemia, hipertensão, tabagismo, diabetes e inflamação. Bom, a lesão fundamental da aterosclerose é a placa de ateroma, e ela é formada com os fatores de risco, com os fatores de risco vão ter a presença de um endotélio mais inflamado, o qual acaba por expressar moléculas de adesão, como a VCAM1, e tais moléculas atraem elementos presentes no plasma, como com ênfase nos monócitos, os quais, ao entrar em contato com essas proteínas de adesão, se internalizam na camada subendotelial, local onde essas células se diferenciam em macrófagos.
Uma vez instalados, os macrófagos subendoteliais fagocitam moléculas de gordura, principalmente colesterol do tipo LDL, e de modo a gerar as camadas de células espumosas, os quais se acumulam na camada subendotelial e ao longo do tempo comprimem o endotélio contra a luz do vaso, e toda essa lesão gera uma capa fibrótica que recobre essas células em decorrência da migração de células da camada muscular lisa do vaso, que pode se calcificar ao longo do tempo. Para compreender a evolução clínica da aterosclerose, é necessário compreender as possibilidades evolutivas da placa ateromatosa e suas complicações. Então, nós vamos ter o crescimento progressivo da placa ateromatosa, como eu expliquei anteriormente, pode ser isolada ou confluindo com outras placas, e tal crescimento é feito no sentido do lumen do vaso, podendo determinar uma oclusão parcial ou total. Nós temos também outra evolução, que seria o mesmo crescimento, mas com a calcificação dos vasos, que representa uma forma mais complicada. E temos a ulceração, ou ruptura da placa ateromatosa, com formação de uma superfície irregular, propiciando a instalação de trombose. Outra, temos a ocorrência de hemorragias subintimal, com protrusão da placa no lume do vaso. E, por último, a ocorrência de trombose no nível da placa ateromatosa, com oclusão parcial ou total do vaso. Em qualquer dessas possibilidades evolutivas, ou quando ocorre a trombose, aparece sempre a mesma consequência, que é a oclusão total parcial do vaso, que resulta em isquemia de todo um órgão ou parte dele. É importante saber, em linhas gerais, as características da placa ateromatosis quanto à sua classificação, que basicamente tem-se a placa estável, que possui uma capa fibrótica mais espessa e menos core lipídico, e a placa vulnerável, ou instável, a qual possui maior core lipídico e uma camada fibrótica mais delgada. Essa última é mais suscetível a ocorrências de ruptura e erosão de sua capa. Arterites, que vão ser a inflamação dos vasos sanguíneos, das artérias, vão constituir um grupo heterogêneo de enfermidades com diferentes etiologias, sendo que as principais vão ser a arterite temporal e a arterite de Takayasu, que vamos abordar hoje. As manifestações clínicas variam em função da localização, extensão e complicação das lesões vasculares. Então, em relação à arterite temporal, que pode ser chamado de arterite de células gigantes, é considerada uma vasculite sistêmica primária mais comum e tem um aspecto granulomatosa com uma predileção por grandes vasos, mas principalmente da artéria temporal. Sua etiologia ela é mais comumente presente em mulheres com mais de 50 anos e sua etiologia é desconhecida. O quadro clínico, a gente vai ter a presença de arterite cranial, que vai ter uma característica por cefaleia temporal, que seria uma cefaleia latejante, a claudicação de mandíbula, que esse sintoma é o mais específico da arterite temporal, e almorose fugaz ou permanente. Também pode encontrar polimialgia reumática, que pode ser encontrada em 40 a 50% dos pacientes com arterite temporal, que justamente vai ser uma dor muscular com rigidez de cinturas escapular e pélvica. No exame físico, a artéria temporal vai estar com espaçamento, tortuosidade e aumento da sensibilidade e um pulso diminuído ou ausente. Como a arterite temporal é uma vasculite que pode envolver a aorta e seus ramos, também pode encontrar sopros cardíacos e carotídeo. E se fizer o exame ocular, o disco pálido e infiltrado algodonosos são sinais de isquemia local. A gente vai ter os exames complementares que vão ajudar na arterite temporal,
que vão ser o VHS e o PCR, que vão estar elevados, e também vai ocorrer a anemia, e plaquetose, que vão indicar um estado inflamatório crônico. E posteriormente vamos lançar mão de um exame de imagem, que pode ser a ultrassom de Doppler da artéria temporal, que na ultrassom vamos encontrar o sinal de halo, que vai ser o espaçamento da artéria temporal, que vai ser que seria essa parte espreita aqui, onde a seta está indicando, que vai indicar o espaçamento. E também temos o diagnóstico padrão ouro é feito pela biópsia, mas como é um exame invasivo, geralmente não se utiliza. E a biópsia, como pode demorar algum tempo, ela não retarda o início do tratamento, pois a biópsia pode assegurar sua positividade até 2 semanas após o início do tratamento com o glicocorticoide. Eu sou Diana e vou dar continuidade falando sobre a doença de Takayasu e aneurismas arteriais. Então, a doença de Takayasu é uma arterite que acomete a aorta e seus ramos, podendo se manifestar também nas coronárias e nas artérias pulmonares. Ocorre cerca de 6 a 8 vezes mais em mulheres, principalmente abaixo dos 40 anos. A etiologia é desconhecida, apesar de se especular sobre a possibilidade de ser uma doença imunológica. Essa doença apresenta 3 fases. Na fase aguda, os sintomas são febre, cefaleia, perda de peso, mialgia e artralgia. Na fase subaguda, ocorre inflamação das artérias, o que provoca dor no trajeto do vaso comprometido. Já na fase crônica, ocorre fibrose da artéria e degeneração neurismática. A fibrose pode ser tão acentuada que provoca estenose ou até mesmo oclusão da artéria. O diagnóstico é feito com base na história, quadro clínico e nos exames complementares, como a angiografia por ressonância magnética. É importante também a palpação dos pulsos e a medição da pressão arterial nos 2 membros superiores. O tratamento é feito com corticoides ou outros imunossupressores, antihipertensivos e também pode levar a intervenções vasculares conforme necessário. Na primeira imagem é possível ver a irregularidade e o estreitamento mural em vários ramos da aorta ascendente, como indicado aqui pelas setas, e aqui na segunda imagem é possível ver o espessamento mural da aorta ascendente em um paciente com essa doença. Agora eu vou falar um pouco sobre os aneurismas arteriais. Eles são dilatações dos vasos sanguíneos ou do coração, podendo ser congênitos ou adquiridos. Os adquiridos subdividem-se em espontâneos e traumáticos. Dependendo da constituição de suas paredes, os aneurismas adquiridos são classificados em verdadeiros e falsos. Os verdadeiros são aqueles que acometem as 3 camadas da artéria, a íntima, a média e a adventícia, ou uma parede frágil do coração. Diferentemente, o aneurisma falso é consequente a uma ruptura traumática do vaso. Os aneurismas podem ser classificados também por sua forma, como saculares ou fusiformes. Os saculares podem ser caracterizados por evaginações localizadas, tipicamente assimétricas da parede da artéria, e os fusiformes se caracterizam por dilatações circunferenciais. Como é possível aqui na primeira imagem, o aneurisma sacular, o fusiforme e o aneurisma falso, com extravasamento de sangue, e aqui é possível ver um falso aneurisma da artéria femoral superficial. Os aneurismas podem ocorrer em qualquer artéria, mas os mais comuns e significativos são os aneurismas aórticos abdominais e os aneurismas aórticos torácicos. Falando um pouco sobre esse primeiro, eles respondem a 3/4 dos aneurismas aórticos, ocorrendo mais frequentemente em homens tabagistas e raramente se desenvolvem antes dos 50 anos de idade. A etiologia é multifatorial, mas comumente envolve enfraquecimento da parede arterial e, em geral, por aterosclerose. Outras causas incluem trauma e vasculite. A maioria dos aneurismas aórticos abdominais é assintomática. Sinais e sintomas, quando ocorrem, podem ser inespecíficos, mas geralmente resultam da compressão de estruturas adjacentes. À medida que eles se expandem, podem causar dor que é constante, profunda e sentida de maneira mais proeminente na região lombosacral. O aneurisma pode ou não ser palpável, com uma massa pulsátil, dependendo do tamanho e do tipo morfológico do paciente. A maioria é diagnosticada por acaso durante o exame físico ou de imagem realizados por outras razões. Quando os sintomas e o exame físico sugerem aneurisma de aorta abdominal, ultrassonografia ou tomografia
computadorizada abdominal são, em geral, os exames de escolha. O tratamento inclui controle da pressão arterial, cessação do tabagismo, podendo ser feita a depender do tamanho e velocidade de crescimento do aneurisma, cirurgia ou enxerto de stent endovascular. Aqui na primeira imagem é possível ver um grande aneurisma que se rompeu no local indicado pela seta. Aqui. E aqui na segunda imagem é possível ver um aneurisma aórtico abdominal medindo 5 centímetros. Falando agora sobre aneurisma de aorta torácica, eles são dilatações anormais da aorta acima do diafragma. Eles respondem por 1/4 dos aneurismas aórticos e homens e mulheres são igualmente afetados. São comumente associados à hipertensão e síndrome de Marfan. Se manifestam por sinais e sintomas como compressão de estruturas mediastinais, por exemplo, dificuldades respiratórias devido à compressão de vias aéreas, ou dificuldades alimentares devido à compressão do esôfago, doença cardíaca devido à insuficiência valvar, o estreitamento dos ossos coronários e ruptura da aorta. O diagnóstico é feito em geral acidentalmente, por radiografia que revela alargamento do mediastino, como é possível ver na primeira imagem, e a confirmação pode ser feita por angiografia, com tomografia computadorizada, ressonância magnética ou ecocardiografia transesofágica. O tratamento inclui controle da hipertensão, da hipercolesterolemia, do diabetes e da doença respiratória, até que a cirurgia seja indicada. Indicado também enxerto de stent endovascular ou reparo cirúrgico. Na segunda imagem aqui é possível ver um aneurisma de aorta torácica descendente, indicado pela seta. Então é isso. Obrigada.